Gente, nos últimos dias aí, né, tem sido falado muito sobre o pós de vários ex-BBBs. Inclusive, tem muita gente falando aí do pós da Bia do Brás, que muita gente, né, ridicularizava ela, tirava sarro do jeito espontâneo dela ficar gritando, falando alto e tudo mais. Mas agora tá o quê? Participando de um desfile da Semana de Moda em Paris. Aliás, foi assistir, né, o desfile da Semana de Moda lá em Paris, que é, tipo assim, mega, hiper importante. Enquanto isso, tem ex-BBB que acabou tendo que virar Uber e também tem ex-BBB sendo procurado pela justiça. Pois é, vamos entender tudo a partir de agora. Primeiro, vamos ver o vídeo aí da Beatriz do Brás, que está em Paris. Pois é, tá em Paris e tá super feliz, né? E até fez um vídeo aí falando que, pra quem duvidava dela, né? Inclusive, ela até tinha virado repórter também, né? Nessa edição do BBB 25. Ela tá assim, ó, só decolando a carreira. Eu vou pra Semana de Moda de Alta Costura de Paris, Brasil! Gente, eu tenho um passaporte, olha isso! Eu tenho um passaporte, meu Deus, coisa mais linda do mundo, eu não acredito nisso! E eu vou falar uma coisa pra vocês. Muita gente riu, viu? Muita gente riu de mim. Muita gente falava que eu não ia conseguir, que eu não era capaz, que esse lugar que eu tô conquistando não era meu, não me pertencia, que eu não era digna de estar aqui. Mas eu vou falar pra vocês, eu sempre acreditei no meu papo. Meu melhor amigo, minha conversa diária sempre foi com Deus. As minhas orações, meus pedidos, sempre foi com Deus. E quando todo mundo ria, todo mundo falava lá, louca, olha lá bem a louca, querer, olha lá, doida, maluca. Quem que é essa, gente? E eu falava, então se você ser louca, se você ser maluca, então eu sou uma louca inconsequente, uma louca pirada, apaixonada em realizações. Eu sou uma louca inconsequente por realizações. E ter muita fé sempre, 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 que o meu Deus pode tudo, quando Deus quer, quando Deus fala assim, vai você, meu filho, não tem quem não queira, o mundo se acabou, não tem quem não queira. Antes da gente chegar em Paris, a gente pega um busão. Pegando um busão, mas pra ir pra Paris. Chique. Chique, chique. E ela também, né, ela também tava fazendo os merchans dentro do Big Brother, né? Gil do Vigor também fez isso nessa edição. Mas a Bia, que tinha participado, né, do BBB 24, da edição aí do Davi Brito, né, que ganhou o programa, mas que também tá com um pós, assim, bastante polêmico, né? Porque toda hora tá envolvida aí em alguma polêmica com as namoradas e outros casos. Largou a faculdade, né, ia fazer medicina, depois mudou pra direito, largou a faculdade de direito também. Sem falar também, né, Matheus e Isabelle, que também tiveram um término bastante conturbado, né? Teve isso também. Mas Bia do Brás segue sendo aí um dos grandes nomes da edição do BBB 24, né? Fernanda Band também, né? Acabou virando jurada de um reality lá do GNT, de confeitaria, o que seja doce. Tem muita gente aí, ó, que voou. A Pitel também, que virou uma das apresentadoras do MesaCast, do BBB. Cheguei! É agora, hein, Brasil? Vou colocar o primeiro pé pra fora, começar com o pé direito, do Brás para Paris. Olha aí. Mas, né, na hora que você desceu, você já tava em Paris, né? Na hora que você desceu do avião, você já tinha que ter feito isso, colocado o pé direito, porque já conta como Paris, né? Não é saindo do aeroporto que vai contar como Paris, mas a gente entende o que ela quis fazer. Aqui tá aparecendo mais, ó, pesado! Estamos em Paris! Bonjour! Bonjour! Prazer! Ai, brasileiro! Ai, adoro! Gente, eu tô amando! Ai, tô assistindo um filme! E a Bia, né, também ganhou bastante dinheiro, comprou casa, né, comprou casa pro irmão também, parece. Tá, assim, nadando na grana. Já o Michael, né, que também é da mesma edição aí do que a Beatriz, né, ele foi o primeiro eliminado no BBB 24, ficou conhecido aí como o Tia da Merenda. O Jornal Extra, né, trouxe aí que acumulando dívidas, Tia da Merenda do BBB 24 faz permuta por moradia pra não perder o carro. Entenda, chefe de cozinha acumula dívidas de antes e após o reality, e vem aí uma frase dele: eu achei que ficaria rico. Quem vê feed de Instagram não vê corre. Ao dar uma conferida no perfil do Michael Cosmer, do BBB 24, nem dá pra imaginar que o chefe de cozinha passa por um dos momentos mais delicados da vida,
com a bebê de 4 meses, licenciado do seu emprego, como a tia da merenda numa escola pública, ele acumula dívidas desde antes do reality e agora luta para não perder o carro. Há cerca de um mês, ele e a mulher, a Franciane de Souza, estão vivendo de permuta entre uma pousada e outra na Serra Catarinense, para não serem encontrados no apartamento financiado em que vivem em Balneário Camboriú. Tudo para não perder o único automóvel da família. Nossa, gente. Quem tá dizendo é o Jornal Extra. Olha aí, ó, agora vem uma aspas aí do Michael. O carro está com algumas prestações atrasadas e foi expedido um mandado de busca e apreensão. Falta pagar R$28 mil. Negociando, cai para 17 mil, mas eu não tenho como pagar isso agora. E se levarem, não consigo nem o total de dinheiro que eu já paguei, explica ele. Sobre o modelo, um Creta adquirido por R$110 mil, né, que foi parcelado. E aqui, ó, imagens dele, acho que é em uma pousada, em algum lugar, né? Pra ter onde viver enquanto foge, entre aspas, do banco credor, o Michael ofereceu o que todo aspirante a influenciador tem, o seu arroba. Ou seja, em troca de publicidade, ele vai trocando de hotel, no caso Cabanas na Serra, por um teto pra ele, a mulher e a filha. E aí ele diz, ó, eu tinha muita vergonha de fazer isso, mas não teve jeito. Muita gente deve pensar, ah, tá devendo, mas teve um bebê. Foram 11 anos a gente tentando engravidar. Ela ainda mama e ganhamos muitas fraldas no chá. Se não fosse isso, nem sei, justifica aí o Michael. As parcelas do apartamento próprio também estão atrasadas e sendo renegociadas, assim como o condomínio e a conta de luz. Em janeiro, o Michael retoma o trabalho na escola pública, em que comanda a cozinha na cidade de Porto Belo, a 35 quilômetros de onde mora. Mas ele retomou ou ele vai retomar em 2026? Que em janeiro, e ele espera que até lá consiga quitar o carro para vendê-lo, comprar uma moto que possibilite o deslocamento entre as duas cidades. Nossa, 35 quilômetros é chão, hein? É chão. Vai precisar de um automóvel, de um veículo pra se locomover, né? Senão, como ele vai fazer pra trabalhar? E aí ele diz, ó, tive que vender a que eu tinha durante o BBB. Foi com esse dinheiro, 15 mil, que minha mulher conseguiu manter a casa há algum tempo, relembra ele. Fã do programa que cresceu assistindo, o Michael se frustrou aí, né, com o pós-fama. E aí ele diz o seguinte, ó, na minha cabeça, eu ficaria rico, sairia do programa e teria muitas oportunidades, contratos, mas a realidade foi outra. Ainda sofro muito preconceito aqui no Sul por ser um ex-BBB, além de muita gente achar que minha vida é um morango. Um aviso que dou a quem pensa como eu, encare a realidade. Ninguém fica rico da noite pro dia. E isso é verdade, né? Muita gente entra no Big Brother Brasil achando que vai ficar rico da noite pro dia, mas você tem que trabalhar e ralar muito pra esse dinheiro vir, né? Até quem tá conseguindo ter um pós muito bom, com muitos trabalhos e tudo mais, tá tendo que ralar bastante, o dinheiro não vai cair do céu, né? E aí, pra falar sobre isso, o Michael deu uma entrevista aí pro Central Splash, lá do portal UOL, né? E falou aí um pouquinho sobre essa dívida dele. O processo do Big Brother Brasil, você acumulou dívidas durante ou antes do processo do Big Brother Brasil? Falei sim, inclusive meu apartamento, o meu carro, prestações atrasadas existem. Mas, cara, hoje eu faço parte de um nicho de 90% dos brasileiros. Eu cresci ouvindo que quem não deve, não tem. Né? A gente precisa estudar, a gente precisa batalhar, a gente precisa correr atrás e a gente precisa fazer os nossos boletos, que seja um cartão de crédito. Todo ser humano, todo brasileiro tem um cartão de crédito no qual é uma dívida. Você comprou agora e vai pagar daqui a 30 dias. A ideia da reportagem dá que a gente está sendo caçado por conta da nossa casa. Não, nós não estamos, o meu apartamento não está sendo caçado. Não, tudo para não perder o único automóvel da família. A questão é o automóvel. O automóvel, sim. Hoje, só para explicar a questão do automóvel, que tá na matéria, inclusive. O meu carro hoje falta 28 mil para quitar, se não me engano. Até a matéria aponta isso. Só que se eu pagar 17, eu quito meu carro. Então eu não vou pagar os 28, é uma consciência minha. Tipo, cara, eu vou dever os 17 pro banco até eu tiver os 17. Tô juntando os 17 pra lá que tá, eu tenho 10 mil de desconto. Por que motivo? E aí eu somei isso ao quê? Estou vivendo de cabana em cabana por conta do meu projeto. Cara, deixa eles me procurarem. Um abraço pra justiça. Se eles me achar, leve o carro. Se eles não achar, só o primeiro vence. Outro que também viralizou recentemente aí, falando, né, desse pós-BBB, foi o Michel Nogueira, também do BBB 24, que viralizou ao trabalhar como motorista de aplicativo.
aplicativo, o famoso Uber, né? E diz aí que é uma fonte de renda diversificada. O influenciador digital ganhou o carro durante o BBB 24 e quase vendeu após ganhar aí o carro, né? Após receber. E o Michel viralizou nas redes sociais porque um usuário do X, né? O nosso famoso Twitter, deu a sorte de pegar uma corrida de aplicativo com ele em Belo Horizonte, Minas Gerais, ao sair de um bar, e contou essa experiência no Twitter, claro, né? Inclusive, eu até achei esse tweet, é do Bruno Braga, que diz o seguinte: ai, desmaiando que entrei no Uber, voltando do bar, e ele era um ex-BBB, e ali um meme da Gretchen, né? Foi postado no dia 4 de julho, e foi assim, mais de 1 milhão de pessoas que acabaram vendo esse tweet. Por conta disso, o Michel disse que na hora que eles reconheceram ele, né, eles começaram a perguntar sobre o BBB, e vale lembrar, né, que o Michel também é professor, ele entrou lá, né, no começo lá do Big Brother, onde tinha vários participantes que o público e também a galera, né, da casa pôde escolher ali quem entrava. O ex-BBB, professor, influenciador digital e agora motorista de aplicativo, contou que é uma pessoa do corre. Desde antes de entrar no reality show, ele disse que já foi animador de festa, caixa móvel de eventos enquanto era professor, e diz que foi sempre diverso, nunca ficou parado. Ele diz que tem curso de comissário de bordo e que até foi aprovado pela ANAC. Hoje ele tá aí com uma fonte de renda diversificada. E professor antes do programa e estudante do último período de veterinária, o Michel declarou que ainda gostaria de voltar à sala de aula. Ele diz que é o propósito dele, mas não conseguiria conciliar com o trabalho de influenciador. Não tem como assumir a responsabilidade de uma sala de aula ou de uma clínica com a agenda de viagens e da carreira de influenciador digital. E pensei, por que não virar motorista de aplicativo? Ele diz que ama dirigir, gosta de saber das histórias, compartilhar experiências e que tá conhecendo mais a cidade, né, com o carro que ele ganhou no Big Brother. E aqui, ó, uma foto aí do carro zerado, né? Maravilhoso, inclusive. Esse carro deve custar, assim, né, uma nota. E agora o Michel tá aí nas ruas, né, de Minas Gerais, Belo Horizonte, fazendo esse trabalho como Uber, e ainda tá o quê? Coletando histórias pra contar nas redes sociais e também, né, trabalhar aí com a criação de conteúdo como influenciador. E aí também, claro, né, tem o lado ali dos haters, porque muita gente vem o quê? Criticar esses ex-BBBs. E aí, ó, pra algumas pessoas, após alcançar um lugar de destaque na mídia, assumir profissões tidas como comuns, né, pode ser um pouco assim meio que Demétrio, porque você apareceu na Globo, você apareceu no reality show mais assistido do país, e aí você voltar pra profissões tidas como normais, pra muita gente, e isso assim não é sinônimo de sucesso, isso é sinônimo de fracasso e tudo mais. E aí a galera cai matando, né, em cima desses ex-BBBs, inclusive tem que estar com a saúde mental bem em dia, né? Então se você for participar aí do próximo BBB ou de outro reality show, saiba que se você for aparecer na televisão, num reality show, enfim, se você precisar voltar para sua vida normal de sempre, não há demérito nenhum nisso. Todas as profissões são dignas. Não é porque uma pessoa aparece na TV que ela não é tão digna quanto alguém que varre o chão, não é mesmo? E outro ex-BBB também que resolveu falar aí, né, nesse meio dessa polêmica toda sobre pós-BBB, quem tá fazendo sucesso, quem não tá, quem tá aí voltando, né, pro trabalho comum, foi o Lucas Buda, que ficou famoso lá por acabar flertando, né, com a Pitel, e aí a Camila, que era a esposa dele, se sentiu traída, fez aquele monte de vídeo, ganhou fama, foi até pra Fazenda, né, e aí o Lucas Buda disse o seguinte, ó, esse final de semana, li algumas notícias de colegas que estiveram confinados comigo no BBB, falando sobre suas situações financeiras e oportunidades de trabalho. Lembrei das várias vezes em que senti medo de não conseguir pagar as contas que só cresceram após a minha participação no programa. E vale lembrar, né, que quando você tá lá no reality, tem suas contas normais, água, luz, se você tem um aluguel, se você tem uma prestação da casa, do apartamento, as contas continuam. E mais, às vezes você precisa contratar equipe, né, para cuidar das suas redes sociais, porque ter redes sociais bem engajadas também ajuda o participante lá dentro, né? E pra ter rede social bem engajada, você precisa contratar esses profissionais e vai dinheiro. E aí ele disse, saí com 300 mil seguidores, cancelado a ponto de ser o único participante daquela edição que não iria para o hotel de costume e que precisou sair pela porta de trás do Projac pra ser escondido da mídia, dormir durante 4 dias com seguranças 24 horas na porta do meu quarto. Nossa, que horrível.
sensação é que nada que eu fizesse daria certo, mas eu sabia o caminho: trabalhar e estudar. E ele continuou, ó, comecei a produzir conteúdo assim que saí sobre os assuntos que eu dominava. Todo dia saía pelo menos 1 ou 2 vídeos. Fui até a Meta, empresa dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, para fazer um curso sobre as plataformas, para entender como elas funcionavam. Peguei 10 mil reais em prêmios que recebi e comprei tudo de equipamento: luz, microfone bom, telefone bom, estabilizador de imagem. Peguei parte dos 15 mil reais em dinheiro e paguei videomaker para produzir vídeos melhores dos conteúdos que o meu público mais gostava, e deu certo. As pessoas foram se acostumando com uma nova imagem, o curso que ganhei no programa, e estou fazendo uma pós em comunicação. Fiz aula de oratória e comecei a falar em todas as oportunidades do meu desejo de ir para a TV. E talvez a decisão mais importante: sair do Sudeste, onde o mercado tá extremamente saturado, e isso, claro, porque também tem muito mais gente, né, no Sul, Sudeste, enfim, e ir até onde estava a maior parte da minha audiência. Olha, ele tinha muita audiência no Amazonas. Nessa última semana, eu estreiei no Aquecimento, programa ao vivo e diário de segunda a sábado na TV A Crítica. Esse relato não é sobre meus colegas, mas sobre o caminho que trilhei e as escolhas que fiz que me ajudaram a virar o jogo. E aqui ele deu uma lição, né, principalmente para os futuros ex-participantes de reality. Como eu disse, e como muita gente diz, entrar só para o reality não vai te fazer ficar rico da noite pro dia. Vai te fazer ganhar um dinheiro? Vai, mas você, como eu disse, você tem que ralar bastante, você tem que trabalhar. E claro, também, se você quer viver nessa vida aí, né, trabalhando com internet, você tem que criar conteúdo, você tem que aparecer. Não é só ficar achando que você vai ganhar mimo assim à torta e à direito, que as marcas vão chegar, bater na sua porta e os trabalhos vão cair assim, né, do céu. Tem que realmente correr atrás. E você, tava sabendo desse pós-BBB aí de alguns ex-participantes do Big Brother Brasil que estão dando o que falar? Quero saber sua opinião, comenta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e também não se esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê.